Boa noite, gente. Eu sou a Giovana e essa é a Maria Eduarda. E nós somos alunos da Escola José Alves da Silva e nós estamos aqui com a escritora Mairi Mesquita para uma entrevista para o projeto Vozes Submissas. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. E eu queria perguntar primeiramente, qual o seu estilo de escrita, o estilo que você escreve seus livros? Bom, antes de responder a pergunta imediatamente, eu quero só falar assim, eu sou formada em História, então meu primeiro escrito, que é o livro que eu tenho, ele é bem historiográfico, bem mais acadêmico, científico. Mas, como escritora, o que eu mais gosto no estilo literário, né, aliás, o gênero do que eu gosto de trabalhar e de escrever é a poesia. E também o conto. No conto eu sou um pouco mais ali beirando o Nelson Rodrigues, com uma crítica, com uma alfinetada, com uma ironia, né? E na poesia em si eu gosto muito do cordel, né? Até o estilo, a métrica do cordel. Ou com a influência do meu pai. Meu pai era dentista, cordelista também, então o meu estilo vai muito para isso. Na poesia, pago o cordel e eu tenho pouca rima branca, eu trabalho pouco rima branca, porque como o cordel é mais na métrica, né? Tem o AB, AB, né? Tem o decassílabo também, então eu fico mais do lado ali do cordel na poesia e na prosa, no conto, eu vou um pouco mais ali numa crítica social, numa reflexão. Alguns eu vejo ao impressionismo, mas só mesmo flex, não entro muito com força, não. Você tem obras prontas já publicadas? Tem, eu trouxe dois exemplos aqui, o meu livro historiográfico, né, que é esse aqui, a Cantoria, nas ruas da Rádio AM em Camocim, que aí eu falo sobre o período cultural em Camocim, que a gente teve, né, que justamente é um período cultural que ele vai aflorar durante o finalzinho da ditadura civil militar, que a gente vai ter um boom aí cultural em Camocim e também no Brasil, e retrata essa Camusim que vivia ouvindo rádio, e a rádio era a grande difusora de cultura. E como meu pai ele era, né, modelista, repentista, eu escolhi fazer essa pesquisa historiográfica, então ela é bem acadêmica. Eu critico muito o meu livro, sabe? Eu sou crítica do meu livro, porque ele é acadêmico. Ele não é para o leitor do cotidiano. Então, assim, eu até recomendo, sim, se você quiser conhecer um pouco sobre a história de como, assim, política, a comunicação, a cultura, meu livro ele é bom. Ele tem uma. Eu gosto nisso, nos dados, na informação, eu realmente coloco tudo aquilo que é necessário. Porém, na escrita, eu não é tão fluida, né? Eu não gosto muito, não. Eu prefiro melhorar, dar um pouco mais de literatura e cantada para ele. Mas foi porque ela era uma monografia. E aqui eu tenho outro exemplo, que também é parte desse livro. Nesse daqui, ele é um livro que ele é feito em coletivo, que é o Nossa Gente, Nossa História, que eu tenho um artigo aqui dentro, que é referente aqui, só que aqui eu vou dar um enfoque no comércio de Camocim, junto com a rádio e com a presença feminina também, nesse livro aqui, que inclusive ele vai ficar aqui na escola, viu? Eu vou deixar ele aqui na escola pra gente, que eu tô dando aqui pra escola, tá certo? Viu? E o que vem aí, que aí, enfim, é a minha escrita de verdade, que é de contos femininos. Eu reuni os contos que eu já publico no Instagram, dei uma aumentada na história, né? Coloquei um pouco mais de drama, coloquei um pouco mais de humor também, algumas, que são mulheres do cotidiano, que a gente pode encontrar na sala de aula, são amigas nossas, ou até mesmo a gente que tem para aquelas histórias. E eu vou lançar ele, é para ser lançado nesse mês, mas aí por conta de algumas entrevistas, a gente vai lançar ele nesse mês agora, né, no mês de novembro. Você citou que o seu pai é cordelista? Isso. Então você já tem esse hábito de escrever desde cedo ou você... Bom, como você falou, né? O meu pai é a minha influência. Eu comecei a escrever ainda na escola, ainda pequena. Na verdade, em casa eu já escrevia. Eu fazia quadrinhos e inventava história com animais. Porque, assim, as minhas bonecas, eu sou muito, muito imaginativa, né? Então, não conseguia, na escola, não conseguia me concentrar. Eu falava, e o Paulo Fleck me dava aula, não sei se ele chegou a dar aula pra vocês, mas pra família, você vê que ele tem. O Paulo
falava história ali, e eu ficava imaginando as cenas de história. Isso na escola. Só que eu não conseguia me concentrar, eu desenhava. Enquanto eu estava falando, eu ia desenhando aqui, eu gosto muito de desenhar também. E quando eu chegava em casa, eu criava histórias. Eu criava cada história com animais, sabe? Eu refazia a história do meu enredo, do meu jeito, com as minhas bonecas. Então, o que eu vivia com as minhas bonecas era assim, a minha casa era um mundo. Por exemplo, aqui aquela sala, aqui era o shopping. Aí, no quintal, era a zona rural. Aí eu fazia casinhas. Né, lá no quintal, eu colocava elas na zona rural. Aí tinha a pia de lavar roupa. E na minha época, assim, eu não tinha muitas condições quando eu era criança. Então, a pia ficava em cima de duas estacas. E aí eu dizia que era o clube da negócio. Era a piscina, eu enchia a pia até a tampa, foi muita raiva. E essas histórias eu escrevia no meu diário. E eu fui começando tinha todo um drama, sabe? A Barbie sempre era a mocinha. Aí tinha a boneca de pano, ela tinha uns pezinhos assim, fazendo de bruxa. Aí ela viajava naquela teve. E eu já escrevia, eu escrevi no meu diário. Eu dizia, hoje eu brinquei assim nessa história. Eu escrevia a história toda. Então eu fazia quadrinhos pra escola. Eu fiz chegar a fazer um cordel, né? Porque meu pai é cordelista, então eu fiz um cordel pra escola também, as fuxiqueiras. Eu fiz as fuxiqueiras da escola. Foi maravilhoso. Eu até tenho até hoje esse cordel de trazido. E então eu passei a escrever poesia, de fato, e publicar na internet após a morte do meu pai. Foi quando eu consegui, não, agora vou levar a sério. Mas eu escrevo desde pequena mesmo. Sempre. E aprendi a ler e a escrever sozinha. Eu aprendi a ler e escrever em casa. Eu queria muito ler, eu queria muito, achava lindo. A gente tinha roda de leitura em casa, sabe? Porque assim, família pobre, mas meu pai é modelista, né? E ele fazia questão que a gente lesse, reunisse a família para ler. E aí eu achava muito lindo ele lendo com a voz de locutor, que ele é assim. Aí eu ficava encantada, minha mãe também lendo. Aí eu disse, eu quero ler, quero aprender a ler. Isso tinha uns 4, 5 anos. Em casa, a gente ia pra escola, eu fugi da escola. Sim, eu fugi da escola. Não faça isso. Talvez, né? E aí eu aprendi em casa. Eu aprendi a ler e escrever. E depois que eu fiz isso, depois que eu consegui, eu comecei a colocar minha imaginação para fora, porque eu tinha muito medo de falar. Eu não era falante desse jeito aqui. Não, eu tinha muito medo de falar. E quem me entendia? O meu diário e papel. Então era ali que eu escrevia tudo que vinha na minha mente, porque eu tinha muito medo de ser julgada, porque eu era muito fantasiosa, sabe? O meu quintal era meu mundo, então ali eu vivia, eu era bruxa, eu era uma pessoa que viajava no tempo, e tudo isso eu escrevi. Toda a loucura que a loucura ia fluindo pelas mãos no papel. É isso. Você falou que começou desde criança, certo? Teve uma pessoa que lhe inspirou até hoje em dia. Você se inspira em alguma referência, alguma da literatura? Eu tenho duas referências, uma masculina e uma feminina, né? Assim, depois que eu me entendi por gente e resolvi ler os clássicos, porque assim, eu escrevia, mas não tinha referência, não tinha um ponto de apoio para entender a literatura, sabe? Só fluía, porque assim, só fluía. Era tudo que vinha na minha cabeça, às vezes eram coisas desconexas, né? Eu via que o meu texto não era tão bom. Foi o Paulo Clesson, um professor de história, que fez com que ele disse, Maria, você escreve muito bem, mas escrever é um ato contínuo. Quanto mais você escreve, melhor fica. Então nunca pare, nunca ache que tá bom. Sempre escreva. Ok. Foi o que eu fiz. Comecei a ler os clássicos. Meu irmão, ele pegava o livro na biblioteca, e aí eu acabava pegando e lendo os livros que ele fazia na Biblioteca Municipal de Patrocínio. E eu comecei a ler, e ele trouxe Machado de Assis, eu trouxe o quê? Dom Casmurro. Eu sou apaixonada. Ela captou, ela é livre, é uma alma livre. E aí eu gosto muito do Machado, porque o Machado ele consegue fazer esse tom de crítica e da própria sociedade dele, né? E fora que ele é muito rico nas palavras, sabe? E eu não tinha muito vocabulário. Eu não tinha muito vocabulário, né? Eu lia, mas vocabulário, como eu sou evangélica, ficava muito naquele vocabulário ali da igreja, né?
a fé, né, a obediência, aquelas coisas. Quando você abre a literatura, você tem um vocabulário amplo, para fora do seu ciclo que você está acostumado. Então, quando eu conheci o Machado, me encantei. Eu disse, gente, quanta palavra difícil. E eu fui procurando enriquecer meu vocabulário para a escrita. A outra é uma que eu acredito que todo mundo gosta dela, porque eu sou muito pessimista, sabe? Eu sou muito introspectiva, que é Clarice Lispector. Aí, quando eu conheci a Clarice, eu disse, pronto, eu achei alguém doido, igual a mim. Achei alguém tão pessimista, tão pra dentro. E eu comecei, então, a ver que não era só um homem que escrevia tão bem, né? Uma mulher poderia ser tão profunda e colocar essa profundidade para fora, e por que não eu não poderia colocar as minhas, né? Então, essas duas são as maiores referências, o Machado e a Clarice Lispector. Você acha que a sua religião atrapalhou alguma coisa na sua carreira? Não, não, pelo contrário. Pelo contrário, porque assim, uma das primeiras literaturas que eu li foi a Bíblia, né? E eu viajava nos romances, porque tem romance da Bíblia também, de Ruth, de Esther. Então, e eu gosto muito da poesia do Cantares, que ela é bem romântica, né? Chega até a ser um pouco mais erótica, no bom sentido. Então, assim, me ajudou bastante a leitura da Bíblia, sabe? E outra, quando você vai conhecer a tradição cristã, de escritores cristãos e de escritoras, por exemplo, Jane Austen, né? A Jane Austen era uma cristã. E ela fez uma crítica à sociedade da época dela, na visão que, né, como era visto o feminino naquela época também, que elas eram obrigadas a casar, casamentos arranjados, aquela coisa toda, né? E ela era cristã. Ela tem até também um livro sobre isso também, de elementos cristãos. Então, assim, não foi um empecilho, não. Tem um autor cristão que é o meu xodó. Ele não é uma das referências, porque eu não consigo escrever como ele, mas é minha paixão. Se vocês vão entrevistar ela, não sei se é elas, mas enfim, que é o C.S. Lewis. O Lewis, ele me fez ver que era possível eu ser imaginativa, né? Porque assim, o Machado, ele me fez aumentar o vocabulário. A Clarice me fez ver que é normal eu ser profunda. E o C.S. Lewis, ele me fez ver que é possível colocar a imaginação para fora, sabe? E quando eu li as Crônicas de Nárnia, meu irmão trouxe as Crônicas de Nárnia para mim em São Paulo, na época, né? Porque ela não tinha muita divulgação do C.S. Lewis aqui no Ceará. O que tinha era o filme da Disney. E eu já tinha assistido o filme da Disney. Só que o filme não condiz muito com o que tem no livro, né? E aí, quando meu irmão trouxe pra mim, ele disse, Maria, eu tenho um negócio pra gente, vai adorar. Aí ele me trouxe, aí eu li, eu disse, meu Deus, como é que esse cara cria esse mundo todo? Tem um mundo igualzinho na minha cabeça, mas não tenho coragem de colocar esse mundo pra fora, sabe? Eu tenho muita imaginação. E ele que é cristão. Então, o C.S. Lewis, ele é um desses autores que você diz assim, é possível ser cristão e ter imaginação e ser um bom escritor, sem ser uma pessoa fundamentalista, né, religiosa, apegada às tradições, entendeu? O C.S. Lewis, ele transcende isso e tem outras. Tantos outros, tem até um pastor que eu cito, ele diz que a literatura é bom para o cristão, porque quer fluir. Você não fica preso só aquilo, você coloca tudo para fora, conhece novos mundos da sua cabeça e outras pessoas também que criaram esses outros mundos. O Tolkien também que era cristão. Então, assim, a literatura está permeada de cristãos que escreveram bons livros, boas obras, que são best-sellers, né? E, assim, é uma ótima referência também, mas não atrapalha não. Você sempre pensou em ser escritora? Sempre, gata. Tudo era eu sonhava. Sempre. Eu queria ser escritora, jornalista, porque eu queria viajar o mundo e escrever as coisas como viajar. E o sonho era esse, escritora, jornalista. Eu queria também estar no rádio, porque minha família toda estava no rádio, né? Esse livro não é à toa. Meu pai era radialista, minha mãe teve um programa no rádio também na época. E eu queria muito estar nesse local da fala, sabe? E eu era até meio metida assim, a bichona, bem feminina, sabe? Era. Enfim. Mas eu era bem mais assim, e eu queria esse espaço. Então, sempre assim, eu pensei em ser escritora e colocar a minha voz pra fora, sabe? E ser jornalista, sempre foi a minha vontade. Professora sempre quis. Sempre quis. Não tanto.
né? Porque, assim, ser professora é um desafio que não é só ensinar, eu amo dar aula. Amo, amo, pra mim é um show. Mas o sistema cansa muito, a profissão cansa muito. O ofício não, a profissão, o emprego, o trabalho que hoje em dia é colocado cansa muito. O ofício de ensinar, não, é maravilhoso. Mas o sistema por trás, ele cansa bastante. Cansa bastante. E o que lhe fez focar tanto na arte de escrever? O estopim foi após a morte do meu pai. Porque como eu sou muito imaginativa, muita coisa vinha, né? E não foi nem o psicólogo que disse, não, né? Muita coisa vinha na minha cabeça, ruim e boa também. E eu disse, rapaz, eu preciso colocar isso pra fora, sabe? E aí a parte da poesia, meio como ter ele perto de mim ainda, né? Me fez escrever mais poesia. Todas as primeiras são bem mórbidas, é do luto, é um sofrimento, meu Deus do céu. Aí foi assim, aí começou a ser romance, mais quente, entendeu? Aí na outra, já um pouco mais liberta, uma mulher mais louca. Então, assim, eu coloquei mais pra fora. A escrita após a morte do meu pai, foi quando eu disse, não, eu preciso colocar tudo isso pra fora, eu não posso ficar pra mim. Eu não posso deixar aqui no meu coração, não, porque vai me adoecer. E depois eu procurei uma psicóloga para fazer, né? Para ver como é que estava na minha cabeça. Ela estava, não tá tudo bem, sabe? Você é médico. E ela disse, Maria, ótimo, que bom que você optou por escrever. Porque assim, né? Como a Clarice, como tantos outros escritores, é isso mesmo. E quando a gente escreve, interessante. Porque enquanto eu escrevi, postava, achava que só eu sentia aquilo. E eu postava e vinha pessoas que estavam em luto e dizia, eu tô sentindo mesmo. Sabe, o reconhecimento. E aquilo foi muito bom, de saber que eu não sou uma ilha, que eu não tô sozinha, sabe? Então, assim, foi, eu estou mesmo para começar a escrever e postar foi a morte do meu pai. Você já pensou em largar a carreira de professora e virar escritora de vez? Gata, deixa eu te dizer que foi agora. Sim. Eu, recentemente, né, saí do município e estou realmente agora entrando para me colocar apenas como escritora e deixar o ofício de professora para uma outra área, né? Para um segundo plano. Porque eu quero realmente ser aquilo que eu sei que eu sou outra. Sei, sabe? E a gente não pode ter uma falsa humildade. Se vocês duas escrevem, seja lá quem for estiver assistindo, se você escreve, invista nisso. Não tenha medo de ser. Não tenha medo de ousar colocar para fora quem você é. Eu quero dar a cara a tapa. Eu sei, eu já provei para mim que eu sou uma boa professora, né? Eu quero agora provar para mim mesmo que o que eu escrevo é relevante e é bom, sabe? Então, o ato de escrever e me colocar agora como uma profissional na escrita é um desafio para mim. É novo, né? É novo. Mas eu estou deixando de lado, colocando em segundo plano, não é desistindo de vez, mas colocando de lado o ser professora, o lecionar, para focar na minha carreira como escritora, de fato. Que é o que vem aí. Qual é o nome dela? Aguarde. O que está em desenvolvimento? Tipo, o que está por vir? É esse livro, Qual é o Nome Dela, que é um livro de contos femininos. Esses contos já foram postados no Instagram e eu desenvolvi depois eles, né? Cada conto tem um nome. E esse nome, ele já carrega uma identidade, que é quase como se fosse um enredo da história e do propósito dessa personagem. Por exemplo, Cecília. Cecília, que é uma spoiler que eu vou dar aqui, Cecília é uma mocinha, não sei se você sabe, mas Cecília, o nome Cecília quer dizer cega. É. E aí a Cecília, ela é uma mocinha que ela não consegue viver a felicidade. Só que esse viver a felicidade permeia as amizades, a rede social, que cegam ela daquilo que é real. Ela não consegue ver a realidade, ela não consegue se alegrar com a realidade. Então é um conto sobre a Cecília. E qual é a ideia? É que a gente está fadado, a mulher está fadada a carregar essa identidade imposta, ou ela pode
subverter, ela pode brigar pelo lugar dela, o espaço, o propósito dela, apesar do nome que se dá a ela. Então, por exemplo, eu falo isso no livro, como ele é um livro de contos, eu não vou ao ponto, né? Eu falo isso na introdução. Então, por exemplo, a mulher, ela é essa mulher submissa, eu tenho que ser sempre submissa, esse nome dado a mim, eu tenho que aceitar ou não. Eu posso ser a insubmissa. Aqui tem voz, né? Aqui é um lugar que muitos querem, mas nem sempre dão o lugar pra gente, né? Então, eu cumpro o meu propósito, apesar do nome que me dão, da função que me dão, eu posso aceitar, como a Cecília, no caso, no meu conto, ou eu posso não aceitar, que é o caso da Janete. A Janete é uma outra personagem, que ela ganha um nome, a vida dela empurra ela para ser aquela mulher medíocre, que não, tudo bem, não sei o quê. Não, a Janete está atrás o tempo todo. Então, esse é o livro que vem por aí, é um projeto que não é só um livro, eu vou trabalhar outras coisas dentro do livro, né? Vai ser tanto digital quanto físico, para que aquela leitora ela possa entender. Eu quero que eu hoje, uma curiosidade, por conta do advento do celular, né, das mídias digitais, muita gente deixou de ler. E a Janete é um exemplo disso. A Janete nunca deixa de ler. Apesar de toda a dificuldade da vida dela, ponto, né? Ela sempre tem um livro na mão. Sempre tem um livro na mão. E eu quero fazer com que essas mulheres que tenham esse livro, meu livro, elas passem novamente a ler. Porque a leitura, ela faz com que a gente se encontre o outro, sabe? Quando eu encontro a história da Ana Tamires, eu também me encontro. Porque eu acabo refletindo sobre o que ela viveu e dizendo, rapaz, eu tô com caminhos aqui que tá parecido com o dela. Então, não, se ela pode, eu também posso. A leitura, ela faz você expandir. E eu quero que essas mulheres voltem a ler, sabe? Se encontrar, entende? O que você acha sobre o futuro da literatura no Brasil? Apesar dos momentos sombrios da vida, eu acredito que hoje já teve bem pior. Houve um hiato aí, a Antonisa até concorda comigo, houve um hiato aí de produção literária muito voltado para romance, né? A gente viu aí um boom de Crepúsculo, né? Escrevão de Cinza, esse lado assim. E hoje as mulheres elas estão investindo em literatura fantástica, em posicionamento político. Esse momento agora, vocês, a geração de vocês, vai pegar uns livros muito bons. Não tô dizendo que romance é ruim, é bom, Crepúsculo, tá? Nem depois deu uma pira atrás de mim. No meio por favor. Mas assim, de deixar de alimentar apenas isso, sabe? Para alimentar questões políticas, para alimentar questões sociais, para fazer com que vocês tenham acesso ao pensamento sobre o que é o feminino, não somente o feminismo. Você pode produzir literatura fantástica, ter acesso a boas literaturas fantásticas também, tá? E isso produzido por mulheres. Então, eu acho que hoje, essa produção literária que está sendo feita agora está sendo assim, de uma boa qualidade para vocês que irão pegar. Porque a gente, tipo eu e Tamires, né, e outras da nossa idade, assim, e nós estamos bebendo do que já foi produzido. A gente bebe muito pouco do que está sendo produzido hoje. A gente acaba bebendo do que já foi produzido, entende? Então, acompanhar isso é mais para vocês, sabe? Está ficando para vocês. E eu acredito que está sendo uma boa literatura, de verdade. Agora precisa ser incentivada. O advento do digital tem feito não ter tanto gosto pela literatura em si. Mas eu sei que, por exemplo, muita gente aqui, não vou falar, mas espero que tu compra se tu quiser, tu mesmo. Muita gente aqui tem acesso, como por exemplo o Instagram, né? Tem acesso ao Wattpad, não sei se vocês sabem o que é o Wattpad, né? Tem acesso à literatura do Instagram, né? Ao TikTok. TikTok ele dá literatura para vocês, sabe disso? TikTok. Ele lança aqueles episódiozinhos, às vezes, de livros, né? As cenas e tudo. Então, é uma literatura diferenciada. É um mistura de literatura, audiovisual, mas está ali. Então, eu acredito que essa produção de hoje, ela alcança vocês com boa qualidade.
Eu acredito sim no futuro bom literário do Brasil. De verdade. Você falou que a gente precisa se incentivar mais. Uhum. Agora, diga um conselho, assim, que você daria para iniciantes, escritores. Você, meu querido, minha querida, que tem uma cabeça muito cheia. Com certeza você é uma pessoa muito imaginativa, crítica, talvez até um pouco mais calada, mas que as suas mãos escrevem e estão sempre aptas para estar registrando e colocando para fora aquilo que você sente. Meu conselho que eu dou é, primeiramente, primeiro conselho base, escreva muito, tudo, tudo, tudo. A hora que vier a sua mente, se tiver um caderninho perto de você, eu sempre ando com um bloquinho, né? Agora não, que eu vim pra cá e catei na peça, mas sempre que eu saio, vou dar passeios, assim, eu levo um bloquinho. Por quê? Porque vem. Então, ó, escreva sempre, sempre, na capa do seu caderno, no bloquinho, atrás de uma capa de livro, num guardanapo, escreva. Nunca deixe de escrever. Escreva uma, duas, três vezes, rasgue, risque, mas escreva novamente. Nunca parar a escrita. Quanto mais você escreve, melhor você fica. Segundo conselho, leia. Leia muito, leia o que você não gosta, o que você gosta, o que as pessoas indicam, o que você não indica. Leia, leia bastante, o gênero, todos os gêneros possíveis. Quanto mais leitura você tem, melhor você é na escrita. Não somente no vocabulário, mas também na forma de escrever. Outra coisa que não tem como é ouça, vê para alguém aquilo que você escreve. Porque o outro, ele precisa, não tem como ter uma escrita boa se o outro não compreende. Então sempre tem alguém para dar um feedback para você, alguém de confiança, um professor, principalmente português, professor bom. Desculpa, não é depois tu posso, se eu quiser. Professor bom. Não é só gramática, não é só gramática. É muito bom ter uma pessoa com ortografia, para lhe aconselhar, corrigir seu texto, mas também alguém que entenda de literatura, sabe? Que olhe para você, olhe para o seu texto e diga, olha, se está indo para esse rumo. Ah, entendi. Que tal fazer assim? Tenha um mentor. Tenha um mentor que conheça você, seja bom no que faz e ele possa dar conselhos para você, tá? Esses três conceitos. Escreva, leia muito, tenha referências, leia muito, tudo. E eu sempre anjo com alguém, sempre tenha alguém para dar feedback daquilo que você escreve. Esses três. É isso? É isso? É isso. É. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua história, contou um pouco para nós. E também pela entrevista. Eu que agradeço, meninas. Espero que vocês tenham gostado e seja proveitoso também. Obrigada.